O portal Tenura de Notícias, mais uma vez, traz para os internautas e também os ouvintes das emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação uma entrevista sobre comportamento. E é com muito prazer que aceitou o nosso convite de imediato o Dr. Udron Delano Wilson, ele que é psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, também com título na área de atuação de psicogeriatria. Ele é especialista em medicina do trabalho, com título pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho e atualmente atua como psiquiatra na área clínica e área forense, uma área que tem interface estreita entre o direito e também a saúde. Ele faz atendimento em Araraquara, Ibitinga e dentro em breve, poucos dias já com atendimento na cidade de Tabatinga. E o tema de hoje escolhido, em conversa com o Dr. Udron é depressão. Doutor Udron, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e um tema bastante perturbador, quando falamos sobre depressão. O que de fato é a depressão? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, É sempre um prazer falar um pouquinho sobre a saúde mental, que muitas vezes é equivocadamente vista como algo temeroso, de medo. E a gente tem que fortalecer cada vez mais esse pensamento de que a saúde mental é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Bom, falar sobre depressão, a depressão é um transtorno mental onde causa bastante disfuncionalidade, porque atinge a qualidade de vida do cidadão e é um dos transtornos mentais mais recorrentes no mundo. Pra você ter uma ideia, ele chega a uma estatística de 10 a 20% da população dos Estados Unidos hoje. Essas estatísticas variam um pouco, dependendo do tipo de estudo que são feitos. A depressão, ela basicamente vai mexer com o humor do paciente, Então, são dois pilares da construção desse transtorno. É o humor, que é um humor depressivo, mais do que uma tristeza, e também é a perda de prazer por coisas que gostava antes, que a gente chama anedonia. A pessoa gostava de fazer algumas coisas e deixa de fazer. Para você caracterizar que o paciente tem a depressão, ele tem que ter esses sintomas e esses sinais, Sinais seria a mudança de comportamento, no mínimo 2 semanas de continuidade dos sintomas. Então, a depressão hoje é uma doença séria, com bastante impacto na sociedade, impacto negativo, e que precisa ser falado sobre isso cada vez mais. E quando falamos de causas, quais seriam as causas que levam as pessoas a se tornarem ou a cometerem desta doença depressiva? Então, a depressão ela é multicausal. Quase todos os transtornos mentais são multicausais, tá? A depressão nós temos dois focos nela. Nós temos o caráter genético, que é a transmissão, são genes que a gente transmite de pai para filho, dos avós, tudo mais. E também temos o caráter psicológico. O caráter genético ele pode ser tanto protetor para que os eventos estressantes ao longo da vida não desenvolvam o quadro da depressão, ou pode ser também facilitador para que a depressão apareça. E temos os fatores psicológicos também, que são chamados fatores ambientais, alterações familiares, desestruturadas, estresse que as pessoas vão passando ao longo da vida e não vão lidando com aquilo com muita facilidade, as frustrações que as pessoas vão levando. Então, hoje nós temos duas coisas. Nós temos a parte química, que seria a parte genética, onde a gente vai trabalhar muito com neurotransmissores, dopamina, serotonina, adrenalina, que são os principais, a noradrenalina, que são os principais neurotransmissores, e também temos a parte comportamental mesmo, que a gente fala ambiental. E quando falamos de fatores de risco, existem fatores de risco? Sim, existem fatores de risco. Como eu já disse anteriormente, o genético é que a gente não pode mapear e pouca coisa a gente pode fazer, porque a carga genética ela veio, positiva ou negativa. Mas tem os fatores ambientais. O que seriam esses fatores ambientais? Por exemplo, uma criança que passa, ou mesmo um adulto que passa por um abuso psicológico, um abuso sexual, uma família desestruturada, o uso de nos familiares de substâncias psicoativas, as drogas, ilícitas ou ilícitas. O fator de gênero também ele acaba influenciando. As mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de ter depressão do que os homens. Uma mulher que passa por um período de perturbação durante o matrimônio também chega a ter 25 vezes mais a chance de ter depressão do que um outro matrimônio mais amoroso, mais cuidadoso,
Neste caso, quais as consequências, doutor, que a depressão pode trazer ao paciente, ao indivíduo, enfim, se caso não seja tratada? A depressão, ela causa prejuízo em todas as áreas, né? Ela realmente é uma doença que corrói por dentro e acaba destruindo o indivíduo. O maior impacto é na qualidade de vida. É uma qualidade de vida negativa e com isso tudo demais é desmoronado. Por exemplo, nós vamos encontrar alterações no trabalho. A pessoa vai produzir de uma forma menor, ela vai ter mais falta, vai ter um absenteísmo, vai ficar afastada e até chegar a ser demitida do emprego. Então, o fator laboral é bastante comprometido. O fator social também porque ele tem um isolamento social. Normalmente ele tem um isolamento social, ele vai perdendo os amigos, ele vai perdendo aquele suporte social que ele tem. Ele já não vai mais às festas, ele já não vai mais na pescaria que ele ia antes, ele não quer mais saber nem de brincar com o netinho, e assim ele vai mudando o comportamento dele. E temos o fator familiar mesmo, né? A esposa ou o esposo não entende, muitas vezes esses sintomas são menosprezados, o que causa mais dor ainda, porque nós estamos falando de pessoas que têm um sofrimento interno muito grande. Imagine você expressando para alguém o seu sofrimento e essa pessoa não acreditando nele. Então, sem querer, a sociedade acaba potencializando essa tristeza do paciente. Então, ele acaba, às vezes, até rompendo a relação, né, separando-se por conta de uma depressão mal entendida, mal assistida. Então, na verdade, a depressão ela vai atingir todas as áreas sociais, laborais do indivíduo. E pode-se dizer que a mente de uma pessoa depressiva, com depressão, ela é diferente dos demais? Então, ela passa a ser uma mente diferente, sim. Por quê? O fundo da depressão é o negativismo. Então, imagine uma mente, né, onde todo o pensamento dela é negativo. Eu costumo dizer que a depressão é como a gente usar um óculos, né? Um óculos limpinho é o que nós somos normalmente. E um óculos sujo, onde o mundo está lá, ele está belo, mas ele está manchado porque aquela lente está manchada. Então eu começo a ver o mundo de uma forma negativa. Tudo para mim é difícil, né? Passa a ser, eu começo a não ter mais, dar valor, credibilidade ao meu sucesso, mesmo coisas que são positivas eu acabo vendo de uma forma negativa, né? Deteriorada, eu coloco muito né? Então, se eu for fazer um planejamento, eu falo assim, mas e se não der certo? Mas e se esse é bastante prejudicado? E a gente, como eu falei antes, a mente é química, né? É um processo químico, e esses neurotransmissores acabam, então, fazendo com que eu veja a vida de uma forma distorcida, uma forma muito negativa, passa a ser uma mente catastrófica, onde tudo que ele vai ver é tudo exageradamente ruim, né? E até mesmo aquele sucesso que ele teve, ele não consegue ver como sucesso. Então, ele é um sentimento de fracasso, mesmo que as pessoas falam, olha, você tem sucesso, você faz isso, você tem um monte de coisa positiva, ele não consegue ver. Porque ele está impedido mesmo. Nós estamos falando de neurotransmissores que não estão funcionando como deveriam estar funcionando de forma normal nos outros pacientes. E neste caso, quais os tratamentos possíveis, doutor Udo? Tem cura a depressão? Então, nós sabemos o seguinte, que a depressão, normalmente ela pode recidivar. E o tratamento que a gente faz é mais ou menos 1 ano, 2 anos com antidepressivo, né, e através do apoio da psicoterapia, né, que é um tratamento muito importante também nesses casos. E a cura é uma coisa complicada. A gente fala assim, no tratamento você recupera grande parte das suas funções e pode voltar até mesmo a ser 100% do que você era. Mas essa doença, esse transtorno, ele acaba tendo uma recidiva, né? Em cerca de 30% a 40% das pessoas vão recidivar. Quando ela recidiva, a chance de ter uma nova crise passa a ser maior. Na segunda crise da depressão, a gente tem uma chance de 90% de ter a terceira crise. E após a terceira crise, então a gente entende que esse é um paciente que vai ter que ser cuidado
ao longo da vida, assim como a gente cuida de outras doenças, né? Eu não sei por que quando a gente fala no transtorno mental, todo mundo se assusta a tomar a medicação. Quando a gente fala de uma pressão alta, todo mundo toma medicação, sem problema, e sabe que vai tomar a vida inteira, porque é um controle. Quando a gente fala do diabetes, também isso vai acontecer. Mas quando a gente fala na parte mental, a gente fala, não, eu quero um remedinho que eu tome uma semana, um mês e pronto, eu fico ótimo. Não é assim. Então, eu acho assim, são pacientes que precisam ser cuidados, precisam ser vigiados no sentido assim de cuidado mesmo ao longo da vida. Tá? E como que nós podemos ajudar, então, alguém que acreditamos estar com depressão? Por exemplo, um familiar, uma pessoa muito próxima, né? Como leigos, né, que somos, né? Como seria possível ajudar essas pessoas? Eu penso o seguinte, a primeira coisa é a escuta. Escutar as queixas das pessoas, porque quando a pessoa vem assim e fala que está ficando triste, qual é o primeiro pensamento que eu falo? Não, você precisa de férias, você precisa ir na praia, você precisa fazer isso. Eu acho que a pessoa ela não quer conselho, ela quer ser ouvido. E a hora que perceber que tem esses sintomas mesmo, que houve uma mudança de comportamento na vida dessa pessoa, que antes gostava de fazer coisas, agora não gosta, que tem um humor, não consegue mais dar aquele sorriso solto que antes dava, o que eu penso que a população deve fazer? Procurar mesmo um técnico na área. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, né, que são pessoas que vão fazer uma anamnese, vão estudar as relações sociais dessa pessoa, ver a vida pregressa dela, o quanto mudou e poder, se for o caso, fazer o tratamento específico. Muitas vezes são só tristeza, como o luto, morreu alguém na família, a gente fica triste, né? Até um tempo ele é tolerado e ele é fisiológico, faz parte mesmo da perda. Agora, depois de um determinado tempo, com as disfunções sociais que vão sendo acrescentadas, então aí a gente precisa de um tratamento mais aprofundado. Tá certo, então, doutor, eu acho que muito claro, né, as informações e orientações que o doutor Udron Delano Wilson fornece a nós neste momento, ele que é psiquiatra, né, atuando também em psicogeriatria. Doutor Udron, ele é psicogeriatria, medicina do trabalho e psiquiatria forense, atendimento em Araraquara, Ibitinga, também em breve Tabatinga, né, uma clínica ampla, um amplo espaço temos lá em Tabatinga. Se Deus quiser, talvez no mês que vem já estaremos atuando lá. Tá certo, então. Muito bem, doutor Udron, nosso muito obrigado, né, por essa conversa. Afinal de contas, foram tantas orientações sobre depressão, né, para quem quer instigar mais e procurar aí. Dr. Udron Delano Wilson, ele é psiquiatra, atua também na área de psicogeriatria, medicina do trabalho e psiquiatria forense. Ele faz atendimento em Araraquara, Ibitinga e em breve em seu novo e amplo espaço teremos uma clínica em Tabatinga. Nosso muito obrigado, vamos instigar outros temas, doutor, acho que é de suma importância para o internauta, para o ouvinte que nos acompanha, sobre comportamento. Dentre eles, acho que um assunto muito interessante, que eu gostaria até já de instigar o convite, que é falar sobre feminicídio, esses comportamentos de possessividade, tanto do homem quanto da mulher, o abuso, né? Nós poderíamos, inclusive, falar sobre esse assunto numa próxima conversa. Fica à disposição. Tá certo. Nosso muito obrigada. Obrigado.